Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Amém? Hoje, mais uma vez, vamos estudar os livros dos Salmos e hoje, em específico, vamos fazer o devocional no Salmo 37. É mais um salmo de Davi e que aqui esse salmo ele faz uma reflexão sobre a sabedoria com ênfase no contraste entre o justo e o ímpio. O salmista ele trata desse salmo mostrando ou procurando responder uma pergunta que normalmente fazemos e poderíamos aqui usar como tema deste salmo. Porque os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? O salmista trata de responder a essa pergunta sob a ótica da providência divina. Na verdade, o Salmo 37 responde a certos questionamentos que muitas vezes nós fazemos, não é verdade? Por que Deus permite que os perversos prosperem? Será que Deus está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade parece prevalecer? O Salmo 37 responde de forma extraordinária a cada uma dessas questões, apontando para a soberania de Deus. Logo nos primeiros versículos, somos desafiados pelo salmista a confiar no Senhor e não se abalar, a não se impressionar com os perversos. Os versos primeiros aqui, de 1 a 6, nos diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O salmista faz uma análise sobre a prosperidade dos perversos nessa terra e reconhece que muitas vezes essa questão pode deixar o crente indignado e irado. Mas ele diz contra a esta realidade. Ele começa o Salmo 37 nos exortando a não se indignar, a não ter inveja dos perversos. A gente pode ver isso lá no Salmo 73, que Asaf também ele demonstra essa preocupação com esse contraste entre o ímpio e o justo. Aqui no Salmo 37, repetidas vezes, o salmista adverte que não devemos nos deixar levar com essa aparente contradição. Ao invés disso, nós devemos confiar unicamente e inteiramente no Senhor. Deleita-te no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E o resultado disso, Ele te concederá os desejos do teu coração e o mais Ele fará. Não quer dizer, amados, que o Senhor vai responder ou vai fazer tudo o que o seu povo pedir. Nós precisamos entender aqui que esta resposta é baseada nas promessas futuras. Não são as promessas os desejos e conquistas terrenas que nós vamos receber. As promessas, elas não têm nada a ver com os desejos e conquistas terrenas, mas futuras. Significa justificação diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve da seguinte forma, lá em Tito 3,7, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É esta a promessa, algo que virá acontecer. Por enquanto aqui,
nós devemos confiar no Senhor e depender dele, e buscar a força nele para as adversidades que vamos enfrentar. Encontre conforto em Deus, é o que nos diz os versos de 7 a 11. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Muitas vezes somos tentados a agir com as nossas próprias forças contra os perversos. Mas o salmista, apropriadamente, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. O significado principal desse conselho é aquietar, calar, acalmar. Deus não precisa da nossa ajuda para executar seus propósitos e para manifestar a sua justiça. Ele age. Enquanto ele age, ele espera que nós descansemos nele. Enquanto ao ímpio, eles encontrarão destruição. Os servos de Deus se deleitarão na abundância da paz. E tudo isso acontecerá em pouco tempo. Em pouco tempo, e os ímpios não existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. É o que diz o versículo 10. Os ímpios não podem se esconder de Deus. 12 a 15, assim nos diz: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê ele estar aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Esses versos mostram a que ponto chega a injustiça praticada pelo ímpio em relação ao justo. Eles planejam contra os justos, pois eles odeiam o justo. Nesse ponto, o salmista se refere ao ímpio como um animal selvagem, pronto a devorar a sua presa, os justos. Mas o salmista também explica que Deus não ignora as obras dos perversos. Quando o ímpio oprime o justo, não significa que Deus não está vendo. Pelo contrário, ele vê tudo, ele contempla tudo. Em sua loucura, o ímpio pensa que nunca se dará mal. Porém, suas armas se voltarão contra ele mesmo. E ele experimentará as consequências do seu pecado. O salmista diz que o Senhor ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. E é isso que deve nos descansar. Apocalipse fala sobre como será o dia em que os ímpios terão de comparecer diante de Deus. Nesse dia, eles ficarão completamente aterrorizados. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Deus está atento ao justo. Olha o que nos diz os versos de 16 a 20. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça.
Nesses versículos, o salmista afirma que Deus sustenta o justo. Apesar das dificuldades que eles enfrentam nessa terra, Deus é quem supre todas as suas necessidades. Por isso que o salmista diz, né? Melhor é o pouco do justo que a riqueza de muitos ímpios. Isso porque as riquezas dos ímpios estão fundamentadas em suas próprias forças, mas seus braços se quebrarão. No entanto, é o Senhor que sustém o justo. A forma com que Deus sustenta o justo é explicada na sequência do poema. O salmista diz que o Senhor conhece os dias dos retos. E esse conhecimento não significa apenas uma simples compreensão intelectual. Deus é onisciente e conhece detalhadamente todas as coisas. Ao dizer que Deus conhece todas as coisas, todos os dias dos justos, o salmista está dizendo que Deus está envolvido ativamente no cuidado de suas vidas. Por isso, Jesus Cristo nos ensinou seus seguidores a orarem dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6,11. Nessa pequena frase, o crente reconhece a sua necessidade e entende que o único que pode satisfazê-lo ou satisfazer essa necessidade é o Pai Celestial. O justo é sustentado pelo Senhor. É o que nos diz os versos de 21 a 26. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos dos homens bons e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. O justo sabe que tudo quanto possui vem de Deus. Ele compreende que a graça e a misericórdia divina são a fonte do seu sustento. Por isso ele também mostra generosidade e compartilha o que tem. Ele não comporta como o ímpio que procura furtar até mesmo aquele que lhe empresta. Novamente, o salmista estabelece o contraste entre o justo e o ímpio. O primeiro tem sobre si a bênção do Senhor em caráter permanente. Já o segundo recebe a maldição divina e termina eliminado. Mais uma vez, fica claro que o justo é superior ao ímpio por causa de suas próprias, ou melhor, o que nós podemos dizer aqui o ímpio, ou melhor, o justo, ele não é superior ao ímpio por causa das suas próprias forças e qualidades e capacidades. O salmista não deixa dúvida de que é o Senhor quem firma os passos do justo. Isso significa que ele ampara, estabelece aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. O que o justo é graças a Deus. O Deus que o sustém e o que dá força e o que o capacita e o que faz fazer aquilo que é necessário. Deus jamais desampara o seu povo. Verso 27 a 31 nos diz: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Esses versos afirmam que o Senhor também capacita o seu povo a viver em obediência. Ele não desampara os santos,
mas os preserva continuamente. O Senhor coloca a sua lei nos corações dos seus justos, daqueles que ele sustenta. Os santos são governados pelos preceitos divinos, tanto interiormente quanto exteriormente. Por isso, suas ações e suas palavras são sábias e justas, como diz aí os versos 30 e 31. O Senhor julgará os perversos. Olha o que nos diz aí os versos de 32 a 34. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. O ímpio vive na ilusão de que as suas tramas ficarão impunes. Ele não vê nenhum problema em vigiar o justo para tentar matá-lo. Mas o Senhor julgará os perversos. Além disso, Deus não permitirá que as acusações dos ímpios prevaleçam contra aqueles que foram justificados. Pelos méritos de Cristo, os crentes são declarados inocentes diante do tribunal de Deus. Quem tentará contra os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica. Para a glória de Deus, eles contemplarão a manifestação da justiça divina sobre os ímpios. Um dia, tudo isso acontecerá. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Há de chegar um dia que juntamente com Deus, juntamente com Cristo, julgaremos os ímpios, o mundo. Veremos Deus agir contra os malfeitores, os perversos. O fim do ímpio é inevitável. Olha o que nos diz os últimos versículos 35 a 40. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecerá, procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. É verdade que o ímpio prospera nos negócios deste mundo. O salmista se refere ao perverso como uma árvore exuberante, que floresce em terra nativa, mas sua prosperidade é passageira. Quando o juízo de Deus for derramado sobre o ímpio, nada lhe sobrará. Os ímpios e toda a sua prosperidade e glória terrena são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Além disso, Deus não somente julga os perversos, mas livra os justos das suas armadilhas. Por isso, o salmista escreve que o fim do justo é a paz. O crente desfrutará de uma paz eterna na presença de Deus, enquanto o ímpio terá o seu dia de juízo e justiça de Deus. Amados, Deus está no controle da história. Está vendo tudo o que os homens fazem. Por mais que prosperem os ímpios nesse mundo, a sua felicidade é temporária. Quanto ao justo, Deus o socorre. Jamais permanecerá injustiçado. Os servos de Deus, ainda que perseguidos e maltratados neste mundo, possuem felicidade sem fim e são herdeiros de uma bênção eterna. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Jesus, por essas verdades tão preciosas. Que elas estejam no nosso coração a cada dia.
e que possamos glorificar o seu nome hoje e para todo sempre.